Fala pessoal, Alan aqui com vocês. Recentemente a Marvel anunciou 2 novos filmes dos Vingadores, um deles sendo a Dinastia Kang. Mas você conhece quem é Kang? Se não sabe ou não lembra, você está no lugar certo. Mas antes de continuarmos, se você ainda não é inscrito, vê que se inscreve, deixa o seu like e ativa as notificações. Cerca de 80% das pessoas que assistem ao nosso conteúdo não é inscrito, então ajuda a gente e se inscreve no canal. Mas agora, chega de enrolação e bora pro vídeo! Criação de Stan Lee e Jack Kirby, Kang o Conquistador fez sua primeira aparição como um viajante do tempo no quadrinho Avengers, volume 1, número 8, em 1964. A história dele começa em uma Terra alternativa do futuro, diferente da Terra 616, lá dos super-heróis da Marvel originais, identificada como Terra Alternativa 6311, com uma história na qual não houve a Idade Média. Assim, o pouso na Lua teria ocorrido em meados do ano 900 depois de Cristo, 1000 anos antes do ocorrido na Terra 616. Mas essa conquista resultou em uma grande guerra da colônia lunar com os habitantes da Terra, que acabou na desintegração da Lua e a regressão da humanidade a um longo período primitivo. Foi essa situação caótica que o pai de Reed Richards, Nathaniel Richards, encontrou ao chegar no planeta no ano 3025 de sua história. Determinado a ajudar o planeta a voltar ao período de paz, ele usou seu conhecimento científico nessa empreitada, mas foi enganado pelos habitantes, que não queriam a paz, mas prolongar as guerras com as diversas tribos. O ser que se tornaria Kang encontrou um aparato científico deixado por Nathaniel e construiu uma máquina do tempo em forma de esfinge, retornando ao Antigo Egito, onde adotou o nome de Faraó Ramatut. Seu reinado terminou quando o Quarteto Fantástico viajou no tempo usando a máquina do tempo do Dr. Destino e o derrotou, forçando-o a retornar ao seu tempo. Nessa viagem, ele encontrou acidentalmente o Dr. Destino, que o inspirou a adotar uma armadura parecida. Inicialmente, ele se tornou o Centurião Escarlate e enganou os Vingadores da Terra 689. Esse evento fez com que surgissem diversas realidades alternativas, nas quais o Centurião Escarlate enfrentou o Esquadrão Supremo e os X-Men depois disso. Ele passou a se chamar de Kang, o Conquistador. No MCU, dá-se a entender que as diferentes facetas de Kang são na verdade variantes, ou seja, versões vindas de outros universos dentro do multiverso, como se cada um fizesse parte de uma Terra alternativa. Já nas HQs é um pouco diferente, já que todas as versões de Kang nada mais são que recortes temporais do personagem, como se cada um deles fizesse parte da história do mesmo personagem. Apesar do visual assustador e suas diversas habilidades tecnológicas, Kang não possui nenhum superpoder, ao menos não como os outros personagens da Marvel. Por ter nascido e sido criado no século 30, ele vem de uma era onde os seres humanos já conseguiram fazer várias melhorias biológicas em sua própria espécie, ou seja, ele possui uma longevidade estendida. Nas HQs, ele tem mais de 70 anos, mas aparenta ter um pouco mais de 40. Contudo, sua vasta gama de habilidades vem de seu intelecto genial, muito acima da média da população, mesmo no século 30. Basicamente, ele foi o grande responsável por inventar a viagem temporal da forma como é utilizada nas HQs da Marvel, baseando-se em protótipos criados por seus ancestrais, como o Senhor Fantástico e o Dr. Destino. Ele também é treinado em várias técnicas de artes marciais e é um grande estrategista bélico. Quanto às suas habilidades, boa parte delas deriva de sua armadura e equipamentos tecnológicos, construídas a partir do seu intelecto. O traje permite que ele viaje no tempo sem dificuldades, podendo fluir entre as linhas temporais como nós fluímos entre o espaço geográfico próximo. Essa armadura possui alta resistência e é capaz
de disparar rajadas de energia, além de possuir um avançado sistema de regeneração. Além disso, a armadura também tem uma outra utilidade fundamental para o vilão, que é a capacidade de buscar e materializar armas guardadas em outras linhas temporais. Dependendo de cada circunstância, ele pode apenas catar armas armazenadas em suas bases temporais, que vão desde as mais primitivas lanças e espadas até machados ultra-tecnológicos e armas a laser. E aí, tá gostando do conteúdo? Então não vá embora, porque ainda tem muita coisa interessante sobre o Kang. Em Dinastia Kang, ele e o seu filho Marcos, naquele momento encarnando o Centurião Escarlate, derrubaram os governos mundiais e tomaram o controle. Para demonstrar seu poder, decidiram destruir Washington e toda a sua população. Os responsáveis por parar a assanha sanguinolenta do vilão foram os Vingadores, que restauraram a ordem, ainda que o dano fosse irreversível. Os Gêmeos do Apocalipse, cujo nascimento possibilitou a ascensão ao poder da raça mutante, ameaçavam o governo de Kang. Ciente disso, o Conquistador tomou medidas preventivas, sequestrando-os ainda bebês para que pudesse criá-los, utilizando seus próprios métodos brutais. Com o sumiço do vilão no fluxo do tempo, os Gêmeos só voltaram a aparecer na Era Moderna. Eles chegaram a tentar salvar os mutantes e deixar a humanidade morrer com a Terra, mas os planos foram frustrados. Após sofrer uma importante derrota para os Vingadores, Kang viaja no tempo para manipular sua versão mais jovem, o Rapaz de Ferro, com o intuito de fazer com que ela os mate no passado. Lendo os quadrinhos, muita gente ficou impressionada com a descoberta, já que ele era um dos membros favoritos de muitos fãs dos Jovens Vingadores. No desenrolar da trama, o Rapaz de Ferro matou uma versão do futuro, o que gerou um paradoxo temporal que só foi resolvido quando ele foi ao futuro para seguir o seu destino. Com o crescimento dos poderes do Conquistador, ele se tornou o Mestre do Tempo, chamado de Immortus. O cenário para que isso acontecesse começou com tantas viagens no tempo sendo feitas, o que fez com que ele se multiplicasse inúmeras vezes. No fim, acabou matando suas cópias nas linhas do tempo e se tornou Kang, o Prime. Como essa versão absorveu todas as memórias de cada cópia, ele então entrou em um parafuso, desistiu da vida e se tornou Immortus. Então ele foi escolhido pelos Time Keepers, que são alienígenas que vivem no final do universo, para defender as linhas do tempo de quem decidisse perturbá-la. Immortus chegou a estar ao lado dos Vingadores e de outros heróis quando lutou contra uma de suas versões em alguns momentos do universo Marvel. E por hoje é só, pessoal. Desde já, fica aqui o nosso muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso conteúdo. E fiquem com Deus e até a próxima!